nos dias atuais, nós também temos essas questões, que é alguns tipos de paródia que existem nos dias atuais também, ok? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses tipos de paródia, que também existem nos dias atuais. E a primeira paródia é justamente a paródia verbal. E o que é essa paródia verbal? Bom, a paródia verbal é quando faz alteração de uma palavra ou das palavras do texto. Um bom exemplo, gente, é justamente as paródias didáticas. Elas usam a obra original, mas elas alteram as palavras, uma palavra ou outra, para poder fazer um ensinamento, ou mudar alguma coisa, ou até sendo cômica mesmo. Algumas são cômicas que mudam alguma palavra ou outra, tá bom? Outro tipo de paródia que é interessante também é a paródia formal. E essa paródia formal, ela é a imitação do estilo e das técnicas. Então, na realidade, ele cria uma coisa completamente, quase diferente para mim, quase totalmente diferente. Mas a paródia, professor, como é que vai ser diferente? Vou explicar. Só que ela imita o estilo da pessoa e as técnicas. Então, um exemplo é justamente o exemplo da questão do Ulisses, que ele coloca lá para nós, ele imita o estilo de Homero, imita o canto do Homero, para poder criar o seu livro, Ulisses, de James Joyce, tá bom? Então, isso é uma paródia formal. Você imita o estilo e imita a técnica. E nós temos a paródia temática também, que faz uma espécie de caricatura ali do espírito do autor e das temáticas tratadas por ele. Então, por exemplo, ultimamente tem surgido muitas paródias das músicas do Legião Urbana, mas eu percebo que faz uma caricatura do que realmente foi o Legião Urbana. Tem algumas paródias do Legião Urbana que falam coisas completamente contrárias do que o Legião Urbana falaria, que a gente conhece das entrevistas dos membros da banda, daquilo que eles pensam a respeito de política, daquilo que eles pensam a respeito do país, quando eles falavam que país é esse, nós sabíamos exatamente o que eles estavam falando. Eles estavam falando sobre justiça social, sobre desigualdade social, sobre uma série de assuntos que nós sabemos que são interessantes e importantes, que hoje nós vemos paródias pegando essa temática do Legião Urbana, a forma do Legião Urbana, invertendo. É uma caricatura do Legião Urbana, algo que não tem nada a ver, muitas vezes, com o que a Legião Urbana queria propor. Então, professor, poderia ser feita uma paródia para homenagear o Legião Urbana? Sim, poderia ser feita uma paródia para homenagear o Legião Urbana, tá bom? Preservando, por exemplo, o espírito da banda, tá bom? Aquilo que a banda realmente defendia. E aí seria uma paródia formal, por exemplo, uma paródia verbal. Agora, a paródia temática, ela faz essa caricatura, sim, ela faz essas questões para poder trabalhar. Então, quando você faz uma leitura de paródia, gente, quando você faz uma leitura de paródia, você pode observar aí quais são as técnicas que o autor utilizou. Se ele fez uma paródia verbal, uma paródia formal, uma paródia temática. E pensar quais são os motivos dele fazer essa transcontextualização. Trazer para um novo, vamos dizer assim, um novo contexto. Por que ele faz isso? Por que ele traz isso para um novo contexto? E aí você começa a se perguntar, essa paródia cumpre uma função? Ela homenageia, ela faz uma homenagem ao original? Ou não? Ela está ali para tirar um sarro, deboche com o original, se você parar para pensar em algumas questões. Aí é que entra alguns tipos de paródia. As pessoas às vezes confundem paródia com sátira. Então, por exemplo, a paródia, ela pode ser uma paródia cômica, ela pode ser uma paródia crítica, ela pode ser uma paródia didática, e ela pode ser uma paródia satírica. Então, o que acontece com isso aí? Paródia é quando eu recrio uma obra, tá bom? Trazendo para um novo contexto. Esse pode ser um contexto cômico, pode ser um contexto temático, e assim vai. Então, a sátira é diferente. A sátira, nós vamos abordar em outra semana, vamos conversar sobre sátira, já é uma produção que já está sendo feita. A sátira, ela é o quê? Uma representação estética daquilo que se considera errado. É um ataque, uma crítica feroz. E a sátira pode usar a paródia, tá bom? Então, por isso que você tem paródias satíricas, mas nem sempre toda sátira tem paródia. E aí a gente pode ver essa questão. Paródia é uma imitação de uma estrutura
com vários tipos de fio. Ok? Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se é novo por aqui, se inscreva, porque vai ter mais vídeos como esse. E nunca se esqueça, você é capaz de fazer aquilo que você quiser. Acredite no seu potencial. Até a próxima!